quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. E aí, como passaram da semana passada? Eu espero que estejam todos bem em casa ali com seus familiares. Mas vamos para mais uma aula de ciências? Vocês estão gostando das nossas aulas de ciências? Que bom, não é? Mas antes de começar, vocês já sabem, né? Nós precisamos relembrar aqueles combinados muito importantes que ainda precisamos, são muito necessários ainda. Então, o primeiro deles, lembram qual é? Lavar as mãos com água e sabão. Observe essa imagem aqui, que aparece ali algumas pontinhos brancos na mão. E olha só, o sabão e a água vão fazendo com que eles desapareçam. São os vírus, não é? Então, lavar as mãos com água e sabão é muito importante. E lembram também da aula passada que aquele vídeo que eu passei para vocês sobre a forma correta de usar o álcool em gel, o álcool 70, não é? Deixar ele secar naturalmente, tá certo? Então, se não tiver como lavar as mãos, utilize o álcool 70%. Uma outra recomendação importante é manter o distanciamento social. Vocês sabem ainda que não podemos fazer aglomerações, mas se for necessário sair de casa, utilizar a máscara. Combinados assim, gente? Muito importante ainda mantermos para que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Mas vamos então para a nossa aula e preparar lá os materiais para a nossa aula. Vocês já estão ali com os materiais? Tudo pronto? O caderno ou folhas de papel, o lápis, a borracha, o apontador, o lápis está bem apontadinho aí? Então tá joia. E você, já está num lugar bem confortável ali para assistir às nossas aulas e também para fazer as tarefas? Se você tiver tudo certinho, tudo prontinho ali, bem organizado, você já pode começar então fazendo as primeiras anotações aqui. A data de hoje e aula número 10 de ciências. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. E aí, conseguiram fazer os primeiros registros da aula? Então, tá joia. Então, pessoal, vamos lá, não é? O tema da aula de hoje, nós vamos dar continuidade àquele conteúdo que nós estamos trabalhando já algumas aulas, que é misturas e transformações. E lembram na aula passada que nós começamos a trabalhar com a separação de misturas, ou seja, como que podemos retirar os ingredientes que foram misturados, né? Tem algumas que são bem fáceis, outras são mais difíceis. Lembram da aula passada? Então, vamos relembrar aqui, ó. Como separar uma mistura? A grande maioria dos materiais que existem no ambiente são, formados por misturas. E para obtermos essas substâncias puras, nós precisamos, então, fazer a separação
das misturas, tá? E existem, lembram da aula passada que nós falamos que existem vários métodos de separação de misturas. Depende do material, depende do estado físico, se ele está sólido ou líquido, não é verdade? Ou gasoso. Existem possibilidades, mas dependendo do material e do estado físico em que ele se encontra, tá? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Como separar misturas heterogêneas? Não é? Essa é mais fácil. Lembram da aula passada que nós falamos que existem algumas formas de separação que são bem simples e comuns que nós utilizamos no dia a dia. Por exemplo, ali, não é, quando nós vamos fazer a escolha do feijão, por exemplo, ou separar dois objetos diferentes, não é? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como podemos fazer um exemplo, né, de separação de mistura chamado catação. Tenho aqui uma mistura de arroz com feijão cru. Vocês estão vendo? Olha, ficou misturado. E aí, como que eu posso fazer esta separação desses dois ingredientes aqui? Por meio da catação. Então, o que é a catação? Olha aqui, ó. Eu vou tirando, catando, né? Olha só, isso é muito comum, né? Nós fazermos lá em casa para escolher feijão, escolher arroz, não é verdade? Ó, isso nós chamamos de catação. Ó, e aí eu vou separando o arroz do feijão, não é? E existem muitas outras formas de separação. Então, uma outra forma de separação de misturas é a peneiração. E eu trouxe aqui, então, olha só, uma mistura aqui de açúcar com cravo. Como que nós podemos fazer a separação desses dois ingredientes aqui? Então, ó, nós podemos usar uma peneirinha. E aí, olha só, o açúcar, que tem os grãos menores, consegue passar pelos furos da peneira, ó. E o cravo fica separado, ó. Então, também é uma forma de separar mistura por meio da peneiração. Lembram disso, pessoal, que nós vimos na aula passada? E também lembram da aula passada que nós falamos que existe uma forma de separação de misturas que é chamado de separação magnética? É aquela que nós usamos, então, um ímã para atrair aqueles materiais que têm, né, a capacidade de ser atraídos por um ímã, como, por exemplo, os metais, os pregos. Lembram da aula passada? Foi bem legal, né? Então, essas três formas de separação de misturas, vocês entenderam? Bem legal? A peneiração, a catação e a separação magnética. Tudo bem? Mas, pessoal, existem as misturas homogêneas, aquelas que nós não conseguimos, então, perceber ali os ingredientes que estão dentro dela. Então, essas misturas são mais difíceis de serem separadas, tá? Por isso é preciso alguns métodos mais especiais, não é? Mais específicos para isso, tá? Então, vamos relembrar a aula passada. Nós falamos sobre o tratamento da água. Então, a água lá, quando chega na estação de tratamento, ela vai passar por um longo processo. E ali existem alguns métodos de separação de misturas. Observem aqui, então, esse esquema que está mostrando todo o processo do tratamento da água. Então, quando a água chega lá da represa, na estação, recebe os produtos, não é? Sulfato de alumínio, cal, cloro, e ali começa um processo que nós chamamos de floculação. Depois vai para os filtros, né, onde ocorre a filtração, e depois vai lá, recebe o cloro e o flúor, e depois vai para os reservatórios. Estão lembrados dessa aula, né, que nós falamos sobre todo esse processo?
do tratamento da água, então, durante todo esse processo, ocorrem muitas formas de separação das misturas. Então, lembram lá na estação de tratamento da água, que no começo, então, quando a água chega lá na estação, na ETA, ocorre a decantação, isto é, a sujeira mais pesada vai para o fundo. Isso também é uma forma de separação. Depois, quando a água recebe aqueles dois produtos, ocorre a floculação, a coagulação, e aí também a sujeira começa a se aglutinar naqueles flocos, observem ali. E aí também ocorre a separação da sujeira. E depois, no final, ocorre a filtração, não é? Que é a retenção das partículas que não foram separadas. Então, são essas formas, né, de separação que ocorre durante o tratamento da água. Entenderam aí, gente? Então, olha aqui, ó. Resumindo, lá na estação de tratamento, ocorre 6 etapas, não é? Desse processo. A captação, a floculação, a decantação, a filtração, a desinfecção, que é depois de filtrada, a água recebe o cloro e o flúor, que é uma forma de matar as bactérias patogênicas. E depois ela é distribuída para toda a cidade, não é? Vai para os reservatórios que são elevados e vai para todas as casas, tá certo aí? Entenderam, gente? Então, o processo de tratamento da água e as separações de misturas que ocorrem durante ele. E aí, lembram desta tarefa aqui que eu pedi para vocês? Quais atividades do dia a dia que necessitam dos conhecimentos sobre separação de misturas? Vocês fizeram essa tarefa? E também para vocês escreverem ali 3 atitudes que devemos ter para evitar o desperdício de água. Por que isso, né? Vocês viram que para separar todas as partículas, né, toda a sujeira que tem na água, o tratamento é bastante demorado e também recebe muitos tratamentos, não é? Então, precisamos economizar água. Mas esse assunto nós vamos retomar mais para frente. Vamos continuar falando de separação de misturas, tá? Lembram do ar? O ar que respiramos também é uma mistura homogênea, lembram? Nós não conseguimos enxergar aqui todos os componentes que tem no ar. E um desses componentes é o oxigênio, olha ali. O oxigênio é o gás que nós utilizamos na respiração e ele está ali misturado aos outros componentes, tá? Então, observem esse esquema aqui que mostra a quantidade de substâncias, né, de oxigênio, do nitrogênio, a composição do ar. Então, observem ali que 78% do ar que nós respiramos é constituído de nitrogênio. Já ouviram falar? Esse gás nitrogênio é muito importante, mas nós não usamos para respiração. E apenas, olhe lá, 21% do ar é constituído de oxigênio. Então, o restante 1% é gás carbônico e outros gases, dependendo do local, pode ter aí alguns poluentes e tudo mais, não é? Mas a pergunta é o seguinte, então, como que nós conseguimos retirar o oxigênio do ar, não é? Então, dentro do nosso sistema respiratório, nós lá absorvemos somente o oxigênio. Os nossos pulmões, eles têm lá células que retiram o oxigênio do ar. Só ele entra no sangue. Os outros componentes que estão no ar, nós jogamos novamente quando nós expiramos, tá certo? E aí você deve estar pensando, não é, sobre
toda essa pandemia e a necessidade do oxigênio, não é? Lembram que eu até expliquei isso numas aulas anteriores, como que o oxigênio é separado do ar? Vocês lembram dessa aula que eu mostrei até um vídeo para vocês, não é? Mas hoje eu trouxe aqui uma notícia que é do Conselho Federal de Química. Tem um químico, engenheiro, professor Dr. Germano, ele vai nos explicar aqui, né? Eu trouxe um texto, a notícia que eu vou ler para vocês. Ele vai explicar como que se obtém o oxigênio, tá? Então, o professor Germano, ele explicou que o oxigênio pode ser produzido de várias formas. E a maneira mais comum consiste em extrair o oxigênio do ar. Então, vejam bem, é do ar que se retira o oxigênio que está sendo utilizado ali pelos hospitais. Então, mas como faz para separar? Para separar cada componente, que vocês sabem que é uma mistura, eles utilizam um método chamado destilação fracionada. Nossa, que palavra difícil, não é? Destilação fracionada. O que é isso, né? É uma separação por partes, tá? E ele continua explicando assim. Segundo o professor, o processo tem início abaixando a temperatura do ar em pelo menos menos 200 graus Celsius. Então, imagine, se concentra o ar num determinado lugar e coloca ele a menos 200 graus. O que acontece? O ar se torna líquido, ele é gasoso e acaba se tornando líquido. Quando ele vai sendo aquecido lentamente, cada um dos componentes vão sendo liberados, né, em etapas. O primeiro a ser liberado é o nitrogênio. Então, a menos 196 graus, o nitrogênio passa para o estado gasoso e é liberado. O oxigênio está lá ainda no estado líquido. Quando chega a mais ou menos 183 graus negativos, o oxigênio se torna gasoso e aí é liberado. Entenderam? Então, por que é fracionado? Porque vai de acordo com a temperatura, eles vão sendo retirados daquele líquido. E aí, então, o oxigênio, ele é colocado, acondicionado, né, armazenado em cilindros. E vocês sabiam que o oxigênio ele é utilizado tanto lá na medicina quanto para as indústrias também. E aí a cor do cilindro que é diferente. Então vejam ali, ó. Usualmente o oxigênio medicinal é acondicionado em cilindros verdes. E o industrial é em cilindros pretos. Vocês sabiam disso? Olha que legal, não é? Mas tem uma outra diferença também. O oxigênio para uso industrial não precisa ser tão puro, não é? Ele tem que ter uma pureza, mas não necessariamente ser assim 100% puro. Agora, para uso medicinal, como está acontecendo agora, não é? Que os hospitais estão precisando por causa da pandemia. Então, o oxigênio, que é para uso medicinal, ele tem que ter um grau altíssimo de pureza, 99,5, pelo menos, não é? Tem que chegar a 100%. Por que isso, hein? O que vocês acham? Porque para entrar no nosso organismo, não pode entrar nada de micro-organismos e nem poeira e nenhum tipo de partícula estranha, né? Que pode ocasionar infecção. Então, vocês entenderam, pessoal, como nós obtemos o oxigênio é por meio também da separação de misturas. Entendido? Uma outra mistura também muito importante, conhecida nossa, é o petróleo. Você sabe o que é o petróleo, gente? Vocês já ouviram falar? Você sabe de onde vem o petróleo?
que vocês acham ali? O que vocês já sabem sobre o petróleo? Por que esse nome petróleo? E de onde ele vem? Vocês já pensaram nisso? Quando a gente fala petróleo, o que vem na sua cabeça? Que imagem que vem? Observe essas que eu trouxe aqui, ó. Parece que é óleo diesel, assim, um óleo escuro, um óleo preto. Ou você lembra de imagens como essa, de derramamento de petróleo no mar, nas praias, por exemplo? Ou você lembra de uma refinaria de petróleo no mar? E aí, o que você sabe sobre o petróleo? O que você já sabe sobre ele? Quando fala de petróleo, você lembra de quê, não é? Então, vamos falar um pouquinho sobre o petróleo, que também é uma mistura homogênea, tá? Então, vejam aqui, ó. Ele é encontrado, o petróleo, nas regiões mais profundas da crosta terrestre. E ele se formou ao longo de milhões de anos. Um material orgânico em decomposição se acumulou no fundo dos oceanos, dos mares e lagos, e ao ser pressionado pelos movimentos da crosta terrestre, deu origem a essa substância que nós chamamos de petróleo. Para entender um pouquinho mais sobre de onde vem o petróleo, para onde vai, não é? Eu trouxe aqui um vídeo do Instituto Acatu e aí eu quero que vocês assistam com muita atenção, tá certo? Vamos assistir ao vídeo? Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4.000 anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel. Querosene. Quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo que vira combustível acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que com o petróleo também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. E com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso,
o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais. O petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, que tal oferecer uma carona para um colega? Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. E isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. E aí, gostaram do vídeo? Ele é muito bom, não é, pessoal? Ele explica direitinho como que o petróleo é utilizado para muitos produtos, aliás, para a grande maioria dos produtos que nós utilizamos, vocês viram? Desde os combustíveis, os produtos que são de plástico e outros, não é? O óleo diesel, a gasolina e tantos outros produtos que nós usamos no nosso dia a dia, o gás de cozinha que nós usamos ali na nossa casa, não é? Então, vamos aqui agora entender um pouquinho sobre o processo de formação do petróleo. Eu quero que vocês observem esse esquema aqui, olhem lá. De onde vem o petróleo? Como ele é formado? Observem bem, são 3 quadrinhos, não é? Mostrando ali como que se forma essa substância, né, que nós chamamos de petróleo. Então, imagine isso há milhões de anos atrás. Os pequenos animais que vivem lá no mar, quando eles morrem, eles caem no fundo e se misturam lá na lama e na areia. E isso faz com que ele não apodreça. E ao longo da passagem de milhões de anos, eles foram sendo enterrados lá na areia e na lama. Estão observando ali? Fica lá embaixo os restos de plantas e animais. Com o passar do tempo, essa decomposição se transforma em petróleo e gás natural. E aí, né, esse óleo tende a subir até encontrar uma rocha, que é impermeável, que o mantém preso ali juntamente com o gás. E aí é necessário, então, fazer um poço, né, para perfurar a rocha e retirar dessa rocha ali o petróleo. Entenderam aí, pessoal? Eu vou dar um tempinho para vocês registrarem ali como vocês entenderam de onde vem o petróleo, tá? Eu já volto.
entenderam aí o processo de formação do petróleo? Vocês viram que ele é produzido durante milhões de anos. E um dia ele pode acabar, não é? E pensem bem aqui uma coisa. Como que nós podemos extrair esse petróleo que está lá preso por uma rocha, né? E aí, como que o ser humano conseguiu descobrir isso e extrair o petróleo? Vocês viram lá no vídeo? Eu trouxe aqui, gente, um experimento para simular um pouquinho, tentar explicar para vocês como se dá a extração do petróleo. Então, em primeiro lugar, é preciso uma sonda de perfuração. Tá? Então, é necessário um instrumento que vai perfurar essa rocha que é impermeável, de onde lá embaixo, né, está o petróleo. E aí é necessário construir uma torre muito alta, feita com diferentes tubos, né, com muitos tubos de diferentes diâmetros, e na ponta uma broca para perfurar a rocha. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, olha, utilizando alguns canudos. Então, o mais fino, né, é o primeiro lá embaixo, onde é colocado uma broca, ó, que vai perfurar a rocha, que é uma rocha impermeável. E aí aqui outro canudo é acoplado, e mais um outro, e assim vai essa torre de tubos, né, de onde o petróleo vai subir, tá certo? Entenderam mais ou menos como acontece a primeira etapa ali da extração? Então, a primeira parte, precisamos de perfurar essa rocha de onde o petróleo está, né, lá embaixo, tá certo? Muitas pessoas pensam que o petróleo está armazenado num grande lago subterrâneo, né, embaixo dessa rocha dura e impermeável. Mas, na verdade, gente, o reservatório de petróleo, ele está numa outra rocha que ela é permeável e porosa, como se fosse, né, esse vidro aqui de areia, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um experimento para vocês entenderem como que o petróleo está, né, no subsolo. Observem aqui. Então, imaginem que essa é a rocha de onde está localizada o petróleo. É uma rocha que é porosa e permeável. E eu vou mostrar para vocês como que o petróleo está impregnado nessa rocha. Então, observem ali, como se fosse, né? Vocês estão vendo como que tá? Isso, olha lá. Então, vamos lá, né? Vocês estão vendo como que o petróleo, ele está dentro da rocha, como se fosse uma esponja, não é? Então, é dessa rocha que nós temos que extrair o petróleo. Vocês perceberam, então? Então, o petróleo, ele não está como se fosse uma lagoa, não é? Embaixo de uma rocha impermeável. Na verdade, ele está impregnado numa rocha porosa, como se fosse aqui essa areia que eu estou demonstrando para vocês. Mas vocês podem estar, né, se perguntando ali, como que nós podemos tirar o petróleo desta rocha aqui? Pense um pouquinho, né? Como será que é possível retirar? Então, né, os engenheiros, eles têm algumas técnicas para isso, não é? Então, para retirar, eles podem injetar ou ar aqui na rocha ou água. E aí o óleo sobe, não é? Vocês sabem, quando nós colocamos água no óleo, eles se separam. E então eu vou mostrar aqui um experimento para vocês verem uma das formas de se retirar o petróleo da rocha. Observem aqui. Então, ó, imaginem que essa aqui é o nosso reservatório de petróleo que está lá na rocha.
E esse tubo é o tubo que vai recolher o petróleo que eu vou extrair da rocha. Mas para isso eu vou ter que colocar ar para fazer com que o óleo, né, o petróleo, suba por esse tubo e caia no reservatório. Então, observe como que eu vou fazer aqui agora, olha só. Então, eu vou injetar o ar dentro lá da rocha, que tem o petróleo, e vamos ver aqui a nossa extração de petróleo aqui. Vamos lá? Observem. Viram? E aqui está, então, olhe, a nossa produção do dia. Conseguimos extrair essa quantidade de petróleo, até que é bastante, não é, pessoal? Então, entenderam aí como se faz a extração de petróleo? Mas o petróleo, do jeito que ele é extraído, ele não apresenta muita utilização, assim, dessa forma, não é? É necessário que ele passe por um processo de separação de misturas. O petróleo é a matéria-prima, todas as substâncias para produzir o óleo diesel, a gasolina, a querosene de aviação, o gás de cozinha, GLP, não é? Que nós utilizamos ali na nossa casa. Também os lubrificantes, né? Para os automóveis, o asfalto, o plástico, entre outras substâncias. Então, vocês veem que o petróleo desse jeito, ele não tem muita utilização. Nós precisamos retirar daqui essas substâncias que nós utilizamos. E para obter todos esses produtos, então é necessário fazer uma separação dessas substâncias. E a forma como é feita essa separação é a destilação fracionada, mais ou menos como foi feito lá no ar, para retirar daí o oxigênio e o nitrogênio. Lembram lá que eu expliquei para vocês? Então, aqui também, o petróleo, depois de extraído, ele vai para as indústrias, não é? E lá ocorre a separação dos componentes do petróleo por meio da destilação fracionada. Observem aqui, então, né, esse desenho aqui, esse esquema, que mostra como que é obtido os subprodutos do petróleo. Então, o petróleo bruto é colocado lá numa temperatura super alta, não é? Em torno de 400 graus, numa fornalha, e a partir daí do resfriamento vai sendo obtido, né, os seus derivados. Então, a 400 graus, mais ou menos, se tira aí as parafinas, as ceras, o asfalto, o piche. Estão observando ali? Em torno de 370 graus se extrai o óleo lubrificante. A 300 graus se extrai o óleo diesel. A 200 graus, a querosene. A 150 graus, a gasolina. Quando se resfria lá a 20 graus, mais ou menos, daí se tem o gás, não é? Então, vocês observem aqui nesse esquema que para obter daí os derivados de petróleo, também é necessário uma separação de misturas. E esse método também se chama destilação fracionada. E observem aqui, então, quais são, né, os derivados de petróleo que nós mais utilizamos aí na nossa vida. A gasolina, a querosene, a nafta. A nafta, gente, é matéria-prima derivada do petróleo para fabricação do plástico, que nós usamos tanto, não é? O óleo diesel também, os óleos lubrificantes,
A massa asfáltica, não é? Que é o asfalto, o betume, que é muito utilizado para impermeabilização, a parafina, o gás, o GLP, não é? Então, vocês veem que o petróleo é muito útil ali para a nossa sociedade, né? Para todos. E então, pessoal, para terminar a nossa aula de hoje, vou passar uma tarefa para vocês, que é essa aqui, ó. Você já imaginou como seria o mundo sem petróleo? Vocês viram que quantos derivados de petróleo nós precisamos para o nosso dia a dia. Eu quero que vocês façam aí uma lista dos produtos e objetos que você tem e que são feitos com os derivados de petróleo. E a terceira é: a grande maioria dos veículos é movida a gasolina, que é o combustível derivado do petróleo. Se o petróleo acabasse, imagine que não tivéssemos mais petróleo, como poderia ser feito o transporte, né, de pessoas, de produtos, que vocês sabem, não é? As nossas estradas são, né, os caminhões são movidos a óleo diesel, os carros a gasolina. Se acabasse o petróleo, como seria feito o transporte? Vou dar um tempinho para você copiar essa tarefa e eu já volto. E aí, conseguiram então copiar a tarefa? E pesquisem, tá? Isso é muito importante que vocês façam uma pesquisa. Pessoal, por hoje é só, a nossa aula está chegando ao final. Hoje nós vimos muitos conteúdos legais sobre separação de misturas, obtenção do oxigênio, também a extração dos derivados de petróleo. Vocês entenderam? Então, por hoje é só, pessoal. Tchau e fiquem bem e até a próxima!